Gente de Deus, aqui é o pastor Antônio Siqueira. Hoje eu quero conversar com você a respeito de oração. Isso mesmo. Oração, quase todo mundo sabe o que é conversar com Deus. Mas não apenas isto. Oração também é ouvir a Deus. É um diálogo, não um monólogo. Existem vários tipos de orações que encontramos na Bíblia. O que eu quero orientá-lo neste vídeo é a respeito da oração eficaz, dos passos que nós temos que ter na oração. Quais são os passos? Como eu faço para ter uma oração eficaz, conversar com o Senhor? Tá bem? Este é o nosso assunto. Mas antes da gente começar, por gentileza, eu queria pedir que você se inscrevesse neste canal. E depois de inscrito, vai lá no sininho, clica, aperta ali e vamos então comunicá-lo. Vai ter uma notificação para você de todos os vídeos novos e também das lives que vamos fazer aqui. Eu gostaria de convidá-lo para caminhar comigo. Eu tenho vários temas, assuntos e conteúdos para passar para você. Vamos juntos? Então, sobre a oração. Olha só uma coisa. Existe, como eu disse, orações que são bem objetivas na Bíblia. Lembra aquela oração de Jabes? Jabes, aquele descendente de Judá, da família de Judá, cujo nome significava causador de dor. E diz que este Jabes se tornou o sujeito mais nobre, mais excelente dos seus irmãos, da sua família. Por quê? Porque ele fez uma oração e Deus respondeu. Livro das Crônicas, capítulo 4, nos versículos 9 e 10, tem este registro. E diz assim no verso 10: Então ele disse: Ó Senhor, eu gostaria que me desse propriedades, alargasse as minhas tendas, aumentasse o meu território. Também quero te pedir que me proteja dos inimigos e que na minha vida eu não seja afligido, eu não tenha aflições, me dê paz. Diz a Bíblia, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Uma oração muito objetiva, uma petição. Uma petição. Mas quais são os elementos da oração eficiente, da oração poderosa, da oração eficaz? Eu quero compartilhar isso com você agora. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, quando se fala de oração, você vai iniciar uma oração. Imagine que você sentou numa cadeira, numa poltrona, num lugar, na sua cama. Você se ajoelhou diante de Deus ou você está em pé. Quanto a isso, não tem tanta relevância assim, tá? Depende qual é a intensidade do seu coração, do seu desejo de buscar o Senhor. Então veja só. Quando você vai iniciar a oração, o primeiro elemento, o primeiro passo é identificar com quem você vai falar. Você diz, mas eu preciso, Deus não está sabendo? Mas lembre-se, existe o mundo espiritual. Anjos, demônios. A Bíblia diz que nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas. Não são só as pessoas, é o mundo espiritual também. Eles estão assistindo, vendo, ouvindo, acompanhando. Então você tem que identificar e registrar com quem você está falando. Lembre que quase todas as orações da Bíblia está escrito lá: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para que todos saibam que tu és o meu Deus e que eu fiz isso tudo diante de ti. Quem fez essa oração? Elias, lá no Monte Carmelo. Observe o início das orações do apóstolo Paulo. Ele também identifica. Então você precisa fazer essa identificação. Eu acho que tem várias maneiras, há vários registros na Bíblia. Ó Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor Pai de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Salvador. Você identifica com quem, qual Deus você está falando, não é?
Esse é o primeiro assunto. É o primeiro passo, é o primeiro critério. Segundo, você está chegando diante de Deus. Você precisa, portanto, fazer algo importantíssimo, que é o segundo passo, é confessar os seus pecados. Quebrantar-se diante de Deus em confissão. Portanto, você chega para o Senhor nesse momento e diz: Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Durante esse dia ou estes dias eu tive equívocos, falhas, erros, pecados. E colocar objetivamente o que foi que você fez. Se você, neste momento, lembra de forma objetiva, consciente do que fez, no que errou, sabe? Colocar. Eu te peço perdão. Você pode dizer: lava-me com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue tem valor eterno nos céus para me limpar, purificar. Eu te peço isso no nome de Jesus. Bom, você fez confissão, pediu perdão dos seus pecados. Você está livre agora. Você está lavado, limpo para falar com o Senhor. O canal de comunicação está desobstruído, né? Foi retirado qualquer impedimento. Você vai falar com o Senhor porque Ele está olhando para você agora e está vendo o quê? A justiça de Cristo, do seu Filho, sobre você. Você foi à cruz, você pediu perdão. Feito isto, vamos então para o terceiro passo na oração. Você agora poderá pedir, fazer os seus pedidos, petições. O que você tem para pedir ao Senhor? Então, vai lá elencar, vai dizer o que precisa. Seja objetivo nisso. Ah, Senhor, eu gostaria que tu me abençoasse, mas abençoar em quê? É claro que Ele sabe todas as coisas, mas o Senhor Deus quer ouvir a tua petição objetiva. Então, diga para Ele: Senhor, eu estou precisando que tu me ajudes a resolver tal problema. Coloque a situação diante dele. Há uma situação em casa sobre um filho, tua filha, teu cônjuge. Qual é o problema? É um problema na empresa que você está passando? É uma situação na tua prestação de serviço? É uma necessidade específica que você tem, que você precisa? Você faz o seu pedido. Você precisa de suprimento, de provisão de Deus para esta semana, para este mês. As coisas estão apertadas. Vá ao Senhor, o provedor de todas as coisas. Então você fez petições, ok? Terminado isso, você vai ao outro passo da oração. Qual é o próximo passo? Intercessão. Interceder, se colocar no lugar de alguém e pedir por esta pessoa. Você pode pedir que Jesus salve uma pessoa da sua família, um amigo, uma amiga. Diga o nome, fale a respeito das situações que esta pessoa está vivenciando. Você está pedindo que Jesus cure esta pessoa. Você pode pedir que Deus traga uma outra bênção específica para esta pessoa que você conhece. Alguém pode ter pedido oração para você. Então você agora está intercedendo por essa pessoa. Faça os pedidos. Para o outro, isso é interceder. Me coloquei no lugar do outro. E a Bíblia diz que Deus escuta. Aliás, tem um segredo muito interessante sobre orar pelos outros. Lembra de Jó? Passou por todas aquelas aflições, tudo aquilo, e no final, quando Deus aparece, que fala com ele, depois disto, diz a palavra que Jó foi orar e orou pelos seus amigos. E diz a Bíblia assim: e enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Olha, ele estava intercedendo. Enquanto ele fazia intercessão, Deus mudou a sorte de Jó, deu-lhe o dobro de tudo quanto tinha, ele foi abençoado dobradamente,
foi algo extraordinário na vida daquele homem enquanto orava pelos seus amigos. Olha só isso aí. A intercessão. Por isso que intercessores, pessoas que oram muito pelos outros, quase não fazem pedidos para si, quase não fazem petições. Por quê? Porque Deus já lhes dá o que eles precisam, o que essas pessoas precisam. Salmo 37, verso 5, você lembra? Agrada-te do Senhor, adora ao Senhor, serve ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, Deus vai atender às tuas necessidades, os teus sonhos, os teus anseios. Ele quer fazer isto à medida que você intercede, que você está pedindo pelos outros. Qual o outro passo da oração eficaz? O próximo passo da oração eficaz é gratidão. O Senhor Deus quer ouvir dos nossos lábios e também que saia do nosso coração gratidão, gratidão do nosso ser. Você lembra que disse Davi no Salmo 103? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Abençoa, louva, agradece ao Senhor por tudo quanto Ele te fez. Ele chama o seu ser, a sua alma, para louvar, para agradar ao Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esquece de nada que Ele fez. Macro-realizações, micro-realizações, qual foi a dádiva, tudo. Lembre-se de tudo, ó, meu ser, minha alma, minha mente, meu espírito, e agradece ao Senhor. Gratidão. Então comece a agradecer a Deus por tudo quanto você possa lembrar naquela hora que Deus tem te dado. Tua família, o seu trabalho, a provisão que está chegando, um presente que recebeu, suas amizades. Elenque tudo quanto você lembrar. A saúde, a pouca saúde, muita saúde. A circunstância que você está vivendo, agradeça ao Senhor. Isso é gratidão. Quanto mais você agradece, mais Deus lhe dá bênçãos e dádiva para você agradecer de novo. E esse é um passo importante na oração. Você pode demorar-se um pouco neste passo da oração, nesse degrau da oração. Aí você vai para o seguinte, o próximo. O próximo é louvor. O louvor que eu estou me referindo aqui significa dizer aquilo que Deus fez e o que Ele faz. Isso é louvor. Louvor é você dizer o que Deus fez e o que Ele faz. Então, tudo que lhe vier à mente. Eu, às vezes, começo com louvor dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu que abriste o mar vermelho, Tu que conduziu o Teu povo pelo deserto, que abriste o rio Jordão, que fez sair água da rocha, que alimentou o Teu povo, que colocou uma nuvem para climatizar o tempo, colocaste uma coluna de fogo para iluminar-lhes a noite. Eu começo descrevendo na Bíblia o que Deus foi realizando, vários acontecimentos, até chegar aos acontecimentos mais recentes, até chegar em acontecimentos da minha vida, orações respondidas, o que Ele fez, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Isto é louvor. Demore-se um pouco neste passo da oração, nesse degrau da oração. Em seguida, você vai então para o passo mais sublime da oração, que é adoração. E o que é adoração? Que diferença tem entre louvor e adoração? Louvor é dizer o que Deus fez e o que Ele faz. Adoração é afirmar, declarar, dizer o que Deus é. Simplesmente isso. Dizer o que Deus é. Tu és o meu Salvador. Tu és o Criador.
Tu és o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, falando da eternidade de Deus. Tu és o onipotente, tu és onisciente, tu sabes todas as coisas. Tu és o remidor da minha alma. Tu és conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és aquele que realiza tudo, Senhor. Você começa a declarar e a dizer tudo quanto você sabe, você lembrar que Deus é. Você está falando dos atributos de Deus. Quando você está fazendo isso, você poderá, nesse momento, se esquecer de todas as coisas. Não lembrar mais de nada. Apenas concentrar-se nos atributos de Deus, o que Deus é. E na Bíblia nós encontramos muitas informações a respeito do Senhor. Os próprios nomes dados a Deus que falam dos seus atributos. Aquele que sara, né? O Deus que cura, o onipotente, o que provê. Você vai falando tudo que você possa lembrar a respeito de Deus. Isto é adoração. E você pode ficar nisso um tempo. E quando você finalizar este passo, esse degrau sublime da oração, você pode ter um tempo de silêncio. De silêncio? Sim, de silêncio. Ou entre um passo e outro, entre um desses degraus da oração, entre um e outro, tira um tempo de silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir o Senhor. Lembre no início que eu falei? Não é um monólogo, é um diálogo. Você está falando com o Senhor, conversando com Ele. E você pode ouvir o Senhor à medida que você fica em silêncio, aquieta, ouve. Você pode ouvi-lo lá dentro do seu espírito, lá na sua mente. Você pode ouvir a voz audível, externa ou interna do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Ele fala como Ele quer. Então fique em silêncio. Ouça a voz do Senhor falando na tua consciência. Romanos capítulo 9, Paulo diz que o Senhor, o Espírito Santo, fala à nossa consciência. Mas Romanos 8 e 16, Paulo diz que o Senhor fala ao nosso espírito. E o Espírito Santo testifica, fala ao nosso espírito. Então Deus fala com você. E como é que você vai ouvi-lo? Ficando em silêncio. Quieto, quieta. Espere. Então você pode ir para o outro passo da oração, escutar novamente, ou à medida que você está desenvolvendo uma intercessão, ou gratidão, ou petições, ou louvor, ou adoração, fique atento à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E ao finalizar o seu período de oração, sempre diga: Senhor, tudo isto eu te louvo, e eu te peço, e eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Por que você tem que dizer isso? Porque eu e você, nós não temos méritos para pedir. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Jesus disse em Evangelho de João 14, verso 14, se alguém pedir alguma coisa no meu nome, eu o farei. Portanto, observe que todas as orações que você vai encontrar no Novo Testamento, elas são feitas no nome de Jesus. Aliás, tudo quanto fizerdes, seja em palavras, em ações, em atitudes, tudo quanto fizer, faça em nome do Senhor, para a glória de Deus Pai. É isto que a Bíblia nos recomenda.
Que o Senhor te abençoe. Que você comece a exercer essa prática na oração. Aí você pode perguntar assim, mas eu vou fazer isso, eu tenho que decorar direitinho cada passo? Não, pode ser em ordem diferente. Não tem problema. Não tem problema. Eu só vou mais uma vez elencar. Inicie se apresentando diante do Senhor com quem você está falando. Com quem você vai se dirigir agora? Ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, Salvador, ok? Então, em segundo lugar, você vai pedir perdão dos pecados, confissão. Depois, gratidão, agradecer. Ou intercessão, interceder pelos outros, se colocar no lugar de outro. Faça suas petições. Depois, louve ao Senhor. Diga o que Ele fez, o que Ele realizou e o que Ele faz. Depois, finalize com o degrau sublime, esse passo lindo que é a adoração. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. E finalize isso, tudo isso, cada passo, no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. E o que busca encontra. E o que bate abrir-se-lhe-á. Se alguém pedir alguma coisa no meu nome, eu farei, disse Jesus. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4 e o verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, leve diante de Deus as suas necessidades pela oração e súplica e já com ações de graças, com agradecimentos. O apóstolo Pedro disse, não ande perturbado e angustiado com nada, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele responde às nossas orações. Que o Senhor te abençoe. A gente se encontra logo por aqui.